Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um O2 Podcast. Aí um tempo sem gravar, mas eu vou voltar com força total agora. Vou ser o host de hoje, meu nome é Márcio Shime. Estou aqui com convidados super especiais aqui no Departamento de Tecnologia e Desenvolvimento. Ao meu lado aqui, Ricardo Nakamura, já não é novidades, já participou de alguns podcasts conosco. Primeiro, né? Exato. Temos aqui também a Lara e o Antônio, que são os nossos designers aqui. Dá um oi pra galera que tá nos assistindo aí. E aí, pessoal, Oi. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Ou boa noite também. A ideia, galera, é a gente fazer um bate-papo mesmo, né? Muita gente pergunta pra gente muitas coisas na parte do nosso processo criativo, na parte de processo de desenvolvimento, né? E aí é um momento que eu acho que é interessante a gente poder explicar pra quem tá nos ouvindo um pouco de como que é isso aqui dentro aqui da agência, né? Então, assim, pra já abrir uma pergunta aí pra vocês, explicar um pouco como que é o processo criativo quando chega um projeto de desenvolvimento, né? É bom, quando chega um projeto, geralmente é passado um briefing com as informações que a gente precisa para poder criar. Então, nessa criação, a gente consegue identificar tudo o que o cliente tem da marca dele e o que a gente precisa que ele não tem para a gente conseguir projetar o site dele ou o sistema. Então, a gente precisa dessas informações para estar conseguindo criar de forma assertiva o material dele. Até complementando o que o Antônio fala, né, essa questão do briefing é um dos processos, uma das etapas mais importantes do projeto site, né, em que a gente tem que estar aí tudo muito bem alinhado, né, registrado em relação às dores e necessidades do cliente. Às vezes a gente também mensura, né, o nível de complexidade, porque às vezes o cliente tem um nível de maturidade em que tem um brand book, uma identidade visual, às vezes não tem, né, Antônio? Aí você precisa, né, tá criando com a sua própria, assim, o seu processo criativo que vai estar lá. Não tem um direcionamento. Quando o cliente não tem uma marca definida ou não tem algo definido, às vezes ele não tem nenhum material para nos apresentar. Isso implica em fazer muita pesquisa para entendimento interno. Então, se a gente tem um cliente que mexe com determinado assunto que a gente nunca viu e ele não tem material para nos fornecer, a gente tem que fazer, às vezes, mais reuniões para estar fazendo uma imersão com ele e entender, de fato, o que ele faz, como que ele trabalha, e o que ele precisa aplicar nesse projeto, né? É importante, assim, porque hoje nós temos 14 anos de agência, né? Então a gente já passou por diversos momentos aqui, enfim, não só de tecnologia, mas de expertise do que a gente faz, né? E é importante. E muitos desses clientes, desses projetos que chegam para nós, às vezes os caras não sabem exatamente o que eles querem, né? Então a ideia nossa é tentar mostrar para eles, no caso, o que é melhor. Então, tipo assim, qual é o seu objetivo? E pense que o site ele vai ser uma ferramenta de negócios para ele. Então, muito das vezes a gente precisa mostrar para ele o que ele precisa. Porque ele não sabe. O site ele é uma ferramenta, assim como o marketing também, né? É uma ferramenta para gerar valor para o cliente. Então, ele tem que entender isso, que tudo que a gente conseguir transmitir lá de informação que ele tem é melhor. Isso. O site ele vai mostrar também, né, a grandiosidade da empresa, isso, do negócio dele. Então, a gente precisa emergir, primeira coisa, né? Emergir aí no negócio, nas dores do cliente, para poder aí superar a expectativa deles. Hoje a gente fala, né, Antônio? Estamos sabendo de plano de saúde, já estamos especialistas em plano de saúde, em cerveja, em qualidade automotiva, enfim, em vários outros segmentos. Mas eu acho que o nosso diferencial nosso diferencial é trazer cada projeto e cada cliente como se ele fosse o único mesmo, de fato. Porque são necessidades diferentes, públicos diferentes. Então é importante a gente ter essa imersão, entender do cliente do nosso cliente. Porque através disso a gente consegue transmitir e fazer um projeto mais assertivo, no caso. Isso, né? isso. E eu acho legal até, quando fala sobre a etapa de pesquisa, ver que a gente procura entender muito sobre o negócio do cliente. E aí, como o Ricardo falou, a gente acaba entendendo mais sobre o produto do cliente do que qualquer outra coisa. Então, essa etapa de imersão, eu acho ela, assim, uma das minhas favoritas, assim, pra fazer. E uma das mais importantes, porque ela vai conduzir todo o projeto. Então, lá na frente, a gente consegue identificar algum problema que pode ter passado ali. Então, quanto mais informações a gente tiver munido, mais a gente vai conseguir entregar um projeto desejável aí. Falando sobre o processo ainda, né? Então, tem o briefing. E após esse briefing, a gente faz
uma conversa interna, discute alguns pontos que são mais importantes e relevantes para estar colocando no projeto. Através desses pontos, a gente começa a definir todos os links que o site vai ter através de um fluxograma, né? Fluxograma, para quem não sabe, ele é um mapa mental de navegação. Então, a gente sabe onde a gente está começando o site e até onde ele vai. A gente tem essa dimensão que você tinha falado, né? Isso. Então, por exemplo, o projeto do IKEA, eu fiquei uns 2 dias fazendo só o fluxo de navegação. Tinha muita página, era um site muito grande, é um órgão que tinha desde treinamentos até a parte institucional e as partes de regulamentação, né? Então tinha muita área interna, a área pro usuário final também, então são vários usuários que a gente tem que pensar quando vai fazer o site. Até porque é um desafio muito grande, eu acho, de fazer todas essas informações aparecerem pro usuário de uma forma que fique dinâmica e que não sobrecarregue. Então, acho que essa etapa do fluxograma também é uma das mais importantes pelo fato de que ele organiza todas essas informações antes de ir pro site, antes da gente começar essa etapa visual. E ele garante uma lógica de navegação, né? Porque senão você consegue fazer aquela etapa que você mesmo faz, né, Antônio? Que é o breadcrumbs, para saber como que o usuário vai navegando de acordo aí com... a gente entrou na home, a gente quer chegar lá na página de um produto específico, né? Isso daí, esse fluxo é gerado aí também junto com o breadcrumbs. E quem nunca navegou num site ficou perdido nas informações. Né? Porque acho que uma das maiores frustrações é a pessoa entrar no site e não encontrar aquilo que ela tá buscando. Exato. Por isso que é importante a gente ter isso daí, né? Porque assim, muita gente não valoriza, né? Quando vai falar, mas pra que você faz isso? Mas é exatamente isso, pra gente conseguir mostrar um fluxo de navegação onde fique fácil pro usuário conseguir navegar dentro do seu site e encontrar exatamente aquilo que ele quer. Sabe uma curiosidade que eu quero falar do breadcrumbs? Sabe de onde originou esse nome? Alguém sabe? Eu sei, mas eu vou deixar pra você falar, porque eu sempre falo pros clientes. Não, vou deixar o Antônio falar, eu não vou falar. Breadcrumbs, em inglês, significa migalhas de pão, né? E a base dele, das migalhas de pão, é do João e Maria. Então, é a história do João e Maria que eles vão jogando as migalhas de pão para encontrar o caminho de volta. Então, o breadcrumbs pro site, ele faz a mesma coisa. A gente sai de um ponto e vai para outro e precisa voltar para o anterior. A gente consegue voltar através dele. Então, é muito funcional isso daí. É aquele onde você tá, assim, você está aqui, tipo, nessa página, a página anterior é essa, pra pessoa conseguir voltar. Em e-commerce é tipo assim, você está em home, produtos e home, categoria e produtos. Essa parte é interessante, inclusive, porque eu li recentemente no Não Me Faça Pensar, que quando é até uma analogia legal, assim, de fazer. Quando você tá no supermercado, por onde você seguia? Por aquelas placas que ficam nos corredores e tal. Quando você tá navegando na internet, não tem esse senso de espaço, né? Então, é interessante que fique ali aqueles breadcrumbs por causa disso até, né? Por causa do senso de espaço. É aquilo que dá pra você. Você tá no mercado procurando um item específico, o que vai fazer você ver se já passou por aquele corredor ou não são as placas, o espaço que tá ali físico, né? Na internet, o espaço físico é esse. Isso. E aprofundando um pouco, né? Isso entra na experiência do usuário. Então, se ele não sentir confiança no que ele está fazendo, né? O usuário, eu digo, é frustrante para ele saber o que vai acontecer no próximo clique. Então, tudo isso é pensado, né? Isso. A estrutura tem que ser muito bem definida para não ter dúvida. Tem até um outro ponto, né? Que o layout, ele também traz aí estratégias para outros tipos de serviços, né? Por exemplo, dentro do marketing com SEO. O breadcrumbs também é um dos critérios, né? Para você implementar as melhores práticas. Então, assim, tudo que a gente vai implementando, né, Antônio? Isso daí é bastante importante que o cliente saiba, né? Que é bem pensado em outros tipos, né? De otimizações dentro de um site. Isso. Um site nunca é um site por si só, né? Existem muitas tecnologias envolvidas por trás dele. Então, você estava falando do SEO, então todo o texto que a gente coloca no H1, no H2 ou num parágrafo, ele é pensado para o Google fazer uma busca melhor, né? Cara, tem muito assunto que a gente pode abordar aqui, né? Site é um outro universo. É um universo muito amplo, ao contrário de que muitas pessoas pensam, né? Que é algo simples. Acho que muito por questão de tecnologia que foi entrando no mercado e também plataformas grátis que foram entrando no mercado, de simplificar esse formato de desenvolvimento, né? Isso. As pessoas têm uma visão que é tudo muito simples.
lista, no caso, mas não é. E não só isso, né? A galera quando fala, por exemplo, quando perguntam, você trabalha com o quê? Eu falo, eu mexo com o site, todo mundo pensa que eu sou programadora. Isso é importante, né? Eu acho que, inclusive nesse bate-papo aqui, nós estamos aqui com especialistas em design, os programadores nem estão envolvidos aqui, mas é um outro episódio que a gente pode criar para falar sobre isso também, mas como para não ficar um assunto muito grande, a gente quis especificar isso mais para a parte de design. Mas realmente, pegando então o que a gente estava falando da parte do processo criativo quando chega um projeto, vocês falaram então de criação do mapa mental, de como que funciona, a gente abordou vários outros assuntos e tal, e depois do mapa mental, qual que é a próxima etapa? Depois do mapa mental definido, a gente apresenta para o cliente, né? E ali é o momento realmente dele aprovar a navegação do site. Em muitos casos a gente faz o wireframe. Quando a gente não faz é porque o cliente já tem uma definição muito grande do que ele quer nas páginas. Então, a Lara ama o wireframes. Só doida do wireframe. E a gente desenha, né? O que é esse desenho? O wireframe basicamente é aquele esboção mesmo, assim, né? A gente chama de esqueleto, né? Quando a gente vai fazer o site, a gente passa pelo protótipo de baixa fidelidade, que é esse wireframe, e o de alta fidelidade. Aliás, média e alta fidelidade. O wireframe é o de baixa porque a gente não pensa nas questões visuais dele, né? A gente faz, inclusive, com um formato bem feio, cinza, que a gente tá pensando ali mais onde que a gente vai organizar aquelas informações pra fazer o site, o protótipo de média fidelidade. Isso. Ele é uma organização do layout, né? Então ele é um pré-layout. A gente organiza ali tudo em cinza ou em xizinho para demarcar as áreas. Então, o que o wireframe vai fazer? Por exemplo, a Lara ela vai desenhar um wireframe. Ela vai colocar aqui, vai ser o header, vai colocar um quadrado cinza. Então ela vai identificar por seções o que cada uma vai fazer. Então isso a gente pode fazer com o site inteiro ou em algumas mais específicas que podem gerar muitas dúvidas aí. O wireframe, ele garante uma maior assertividade nesse processo? Com toda a certeza do mundo pra mim, assim. Não sei pronto. Opa! Tá. Com toda a certeza do mundo pra mim. Por exemplo, se eu falo assim, preciso saber onde que vai ter foto pra eu já me organizar depois nas etapas, onde que vai ter texto, pro chat GPT me ajudar depois. Então, assim, o wireframe, ele é uma mão na roda quando eu preciso pensar em organização. Legal. Do visual, assim. Isso, e é interessante também para, por exemplo, as sessões do site, muitas vezes elas precisam se repetir ao longo do projeto. Então a gente consegue ter uma métrica de quantas vezes a gente vai precisar dessa sessão para sendo incluída em outras páginas, né? Então ele reduz o tempo de surpresa da gente, putz, mas que sessão que eu coloco aqui mesmo? Então a gente já sabe pelo wireframe, pelo desenho dele, que aquela sessão é para aquela funcionalidade já. Legal. Depois do wireframe, que aí começa a ficar um pouco mais visível, né? Onde o cliente consegue ter uma noção de como vai ser o projeto dele, né? Antes do wireframe também, né? É que não é, assim, um trabalho que a gente costuma fazer com muita frequência aqui. Mas o correto é a gente ter todo esse escopo de UX que a Lara acho que pode explicar melhor. Então, antes da gente começar a parte prática, a gente tem que fazer mais teorias sobre o projeto, levantar hipóteses, né? Então, acho que você pode falar sobre isso, que seria interessante. E quando você for falar de UX, já explica o que é UX para quem tá nos ouvindo aí. Isso. Tá, beleza. Entender melhor. É o seguinte, a gente tá estruturando, né, essa questão do UX aqui na empresa, a gente tá sendo o messias do UX, mas quando a gente fala de UX, a gente pensa muito na experiência, né? Ele não é só para site, ele é para todo tipo de negócio, para todo tipo de produto. Até quando você pensa, quando você vai comprar um pão na padaria, tem aquela questão do cheiro quentinho, às vezes você leva, né, até mais um tempo na padaria para escolher o que você vai levar, porque é o cheiro do padeiro que fez... O cheiro do pão do padeiro, né? O cheiro do padeiro, dependendo, eu não sei se vai estar bom. Não vai tá bom, não. Mas você leva até um tempo pra conseguir escolher o que você vai comprar. Às vezes, você vai comprar, não tem pão, o padeiro fala, mas espera só mais uns 15 minutos que a gente já tá terminando. O pão de fazer vai sair quentinho e tal. Então, toda essa experiência gera uma compra maior. Nossa, tá frio, né? O UX também, ele entra no nosso cotidiano. Então, por exemplo,
quem usa iPhone, até uma conversa que a gente sempre fala aqui, né? Quem usa iPhone e compra o iPhone em relação a outros concorrentes, outros produtos, até a caixa do iPhone é diferente, né? Quando você abre ela parece que tá nas nuvens, assim, né? Você puxa, Ela não é uma ele vai puxada pra baixo. seca, né? Ele tem como se fosse. Nossa, ele é dificinho de abrir, porque ele vai Isso. abrindo devagar também, não é uma coisa que você sai quebrando, Isso. assim. Tanto Uhum. que muita gente que compra o iPhone mantém a caixa. Não só porque pode vender depois por um Isso. valor agregado maior, mas porque a caixa é bonita. Né? O iPhone vem com, muitas vezes, agora não sei se vem mais, porque cada vez eles tiram mais coisas na venda, mas eles vinham com adesivo, e as pessoas colocavam no Sim. carro. Então, tudo isso, exatamente. O iPhone, a marca, a Apple é muito boa nessa parte de experiência do usuário, né? Então, tipo, desde os primórdios e tal, de quando lançou a primórdios, né? Faz pouco tempo, mas desde quando lançou o iPhone, quando eles lançaram o smartphone, assim, também, tudo que eles desenvolviam, que era dentro do aplicativo visual, era remetia a algo que a gente era muito familiarizado. Hoje é muito diferente, mas antigamente, quando você abria o teclado, era como se fosse um teclado de máquina de escrever. Quando você Sim. abria a calculadora, parecia como se fosse uma calculadora daquelas antigas. Então, isso foi fazendo com que o usuário não sentisse dificuldade. Hoje, como todo mundo já está adaptado a mexer no smartphone, não precisa ter tudo isso. Mas antes, quando eles lançaram essas versões que tinha tela e tinha que ter coisa visual, tudo remetia a coisa que a gente já estava acostumado a mexer, para ficar fácil do usuário navegar. Isso aí é um conceito que chama esquemorfismo, né? Então ele pega tudo que existe no mundo real e traz para o sistema para interagir com as pessoas. Então, no começo do iPhone ali, o esquemorfismo era muito forte. Ao longo do tempo, as pessoas foram acostumando a usar. Então, hoje as pessoas nascem, o celular já tá ali. Eles não tiveram uma transição, né? Então, hoje as crianças, elas veem um coloridinho verde ali, elas sabem que é o WhatsApp já. Então, se fosse nessa época do esquemorfismo, talvez ele fosse um pouco diferente ali. Eu não lembro se já tinha o ícone dele para isso, mas deveria ser diferente nessa época. Então, isso é a experiência do usuário também. A gente está trazendo coisas do mundo real pro mundo virtual. Mundo físico pro virtual, né? Então, o esquemorfismo ele foi muito forte por conta disso. Ele foi uma tendência muito aplicada. Nosso querido Nielsen fala bastante sobre isso nas heurísticas dele, né? Que é essa questão da comunicação entre o mundo real e o mundo virtual. Mas quando a gente pensa, né, voltando ali no UX, nas nossas etapas e tal, a gente leva muito em consideração o Nielsen, né, quando a gente tá aplicando no layout, porque ele é, sei lá, o pai dos UX. Então, fica muito dinâmico assim. Eu tinha até esquecido qual era a pergunta, pra ser sincera. Não, era mais pra falar daí da parte do UX, do conceito, isso, né? E como a gente vem aplicando isso ao longo dos projetos. Pode continuar. Então, o UX aqui na empresa, a gente tá sendo messias mesmo, né? A gente tá estruturando tudo pra proporcionar a melhor experiência, como a gente conversou, pro usuário final do nosso cliente. Existem 2 conceitos diferentes, assim, que é o DHC, não, Design Centrado no Humano, vamos colocar assim, DCH, do usuário, né? Que quando... Eu vou chegar lá, calma aí. Quando a gente vai fazer um design geral, por exemplo, quando a gente vai projetar uma cadeira, a gente leva em consideração o humano como um todo. Quando a gente vai projetar um site, é um pouquinho diferente, porque nem todo humano é um usuário nosso. Então, quando a gente vai fazer um site, a gente não pensa no design centrado no humano. A gente pensa no design centrado no usuário. Existem vieses cognitivos, cada pessoa carrega uma experiência, né? Então, o objetivo do UX é identificar essas experiências. Eu tenho até uma pergunta para vocês. Hoje, a gente tem diversos tipos de clientes aqui na Oxygen Web, certo? E eles são muito mais tendentes ao layout, ao UI, a parte de UI. Certo. Né? Então, assim, até um desafio, porque dependendo do nível de maturidade de um cliente, ele não valoriza tanto essa parte tão importante que é o UX, né? No site. Então, eu queria saber de vocês aí. Qual que é a barreira para tentar aí trazer para os clientes essa importância do lado do UX?
Eu Porque acredito. às vezes eles vão muito, né, Antônio, só pra terminar, eles vão muito assim, que é só a beleza em si, né? E acabam esquecendo um pouquinho aí do lado da... Porque querendo ou não, a parte visual é a parte que é a primeira impressão, é o impacto, né? Exato. Então, tipo, não tem jeito. O ser humano, ele é assim, ele é impactado visualmente, né? E quando a gente fala de estudo e tal, é uma coisa mais, pra esse cara, é mais abstrata, entendeu? Ele não consegue entender. E tudo bem também, porque não é a praia do cara, entendeu? Nós estamos aqui pra isso, né? Tentar mostrar pra ele porque isso é importante e o quanto isso vai impactar no projeto dele, tanto visualmente como de resultado, né? Então, realmente, como a gente consegue quebrar essa barreira e passar isso pra ele, explicar como isso pode impactar no negócio dele também. Porque o negócio do cara é ter ansiedade, né? Eu tô pagando, eu quero ver o negócio lá em tantos dias, né? Isso é muito de mercado, né? Então, por exemplo, quando a gente vai comprar um carro, a gente muitas vezes vai pelo que mais nos atrai, né? Se a gente estiver procurando aspecto visual. Então, com o site, a gente tem que fazer o quê? Mostrar que o estudo, para a gente chegar naquela resolução visual, naquilo que a gente vai mostrar visualmente, ele tem que ser importante também para conseguir conversar de forma assertiva com o usuário dele. Então, não é o que ele acha, é o que o usuário dele precisa naquele projeto. Então, o UX, ele identifica isso. O que o usuário desse problema aqui, né, que a gente está resolvendo, precisa que seja resolvido. Então, nada mais é do que uma resolução de problemas. E o serviço de pesquisa ajuda muito, né? Então, nessa questão, assim, de barreiras e como a gente consegue ultrapassar elas... Opa! Nessa questão de barreiras e como a gente consegue ultrapassar elas, fica muito... Por exemplo, uma metodologia que eu tenho estudado para a gente poder aplicar aqui é uma metodologia de entregas pequenas, rápidas, que podem ser feitas para o cliente para entregar o valor dessas pesquisas que a gente faz, né? É uma metodologia que chama Leanception, foi desenvolvida pelo Google, e ela faz entregas, por exemplo, semanais, quinzenais, estabelece um cronograma, que é algo que, na verdade, a gente já até aplica aqui, né, com o status report que a gente tem, mas que a gente faz não só do projeto todo, mas mais específico nas pesquisas, para o cliente entender que a gente faz a pesquisa não é para encher linguiça, né, assim... É mais para que ele entenda o valor que essa pesquisa vai ser aplicada no projeto. Ainda mais quando a gente fala de agência e o tempo de entrega ser o mais rápido possível por conta dos clientes mesmo pedirem por isso, né? Isso, e até pesquisa com pessoas reais, assim, né? Colocar as pessoas para testar produtos similares para a gente entender onde elas encontram os problemas ali e onde é mais fácil para elas também onde elas se sentem mais confortáveis ali para estar usando determinados produtos. Sim. Legal, bacana. Beleza, então essa parte de UX, então na verdade ele a primeira coisa que a gente fazer é isso, na verdade. Isso. Antes de fazer o mapa mental, antes da gente fazer o wireframe, né? Então isso aí Exato. é a primeira etapa, né? São 2 escopos de serviço, né? Um ele é mais focado na marca, no branding do cliente. E o outro ele é focado em resolver o problema do sistema dele. Então, muitas vezes, o cliente não tem um site. Então, ele tem o branding, ele tem toda a marca, o escopo dela certinho. Então, a gente cria a partir disso. O outro é quando ele não tem nada, precisa criar um produto do zero. Então, a gente vai e faz todo esse trabalho de UX antes. É complexo, né? Se você está nos ouvindo aí, na verdade, assim, nós estamos familiarizados, muitos anos de experiência e tal, mas é importante com que as pessoas entendam e valorizem tudo esse trabalho, esses estudos, essas pesquisas, para entender de fato que a gente não tira da nossa cabeça as coisas e vão simplesmente fazer o negócio do cara, né? É muito baseado não só nas experiências que nós temos do que funciona e do que não funciona, mas também baseado no que a gente está pesquisando. De quem vai navegar no site dele, enfim. Isso. Então é importante a gente ter essas informações. Então, beleza. Temos lá, desenvolvemos. E aí? Quando a gente desenvolve a parte visual para apresentar para o cliente, como que é importante repassar isso daí para o cliente, assim, para ele entender como que foi desenvolvido? A gente tem dificuldade? Como que é? O cara entende? A gente precisa ser mais específico? Como que é no dia a dia aí? Na parte visual, a gente tem que aplicar todo o branding dele ali, né? A marca dele, ele tem que enxergar a marca dele no site. Então,
diferentemente de um outdoor ou de um anúncio de Facebook ou qualquer outro tipo de mídia na internet, o site ele tem que trazer tudo isso na navegação de cada página. Então, todas as páginas, elas têm que estar bem estabelecidas com a marca. A gente não pode fazer algo genérico a ponto do usuário entrar no site, que é o que a gente fala, né? Se o usuário entra no site e não fala nada, é porque o design cumpriu o papel dele. Se o usuário entra no site e fala, nossa, mas esse design tá estranho aqui, não gostei disso aqui, significa que o design que a gente criou não cumpriu o papel dele. Não tô conseguindo achar tal página. Então assim, a usabilidade ela tem que passar despercebida por erros, né? Então, uma das leis de Nielsen, que a Lara fala aí, é a gente prevenir erros. Como que a gente faz isso? Através do breadcrumbs, através de muitas ferramentas aí, a gente vai aplicando ao longo do site para ele não encontrar esses problemas. Isso ainda pensando que o bom design ele vai ser sempre invisível, Ele né? é invisível, é. Você vai fazer as coisas tão naturalmente no site, quando a experiência dele é boa, que você nem vai pensar em elogiar o designer, então... Geralmente xingar é o que as pessoas fazem, né? Quando Sim. algo é E ruim. engatilhando aí no assunto, uma coisa muito importante ao longo do tempo que a gente vem cada vez mais estudando, implementando e trazendo novas, né, tecnologias em relação ao layout responsivo, né, dos sites, onde que a gente vê que a maioria, grande percentual aí dos usuários dos sites são de dispositivo mobile, que é do celular, né? Então, chutando aí meio que baixo, em torno de 90% aí dos usuários, a maioria dos segmentos aí de sites, acessam ele através do mobile. Isso. E isso a gente vem implementando ao longo do tempo a parte responsiva, não só do mobile, mas também de outras telas, né, como tablet, enfim, até telas de Full HD, ultra-wide, né? Então, toda essa experiência, por mais que seja assim, né, Antônio, a gente fala, por mais que 5% utilize ultra-wide, a gente se preocupa com esse tipo de usuário para que esses 5% também tenha uma ótima experiência aí em relação aos acessos dos sites, né? Isso daí é bastante importante, você até falar, Antônio, em relação a como que foi evoluindo, claro, também, né, em relação a essa parte responsiva. Quando eu comecei, era tudo mato. Brincadeira. Na verdade, tinha um mato, mas eu tinha que enxergar além dele. Então, já existia o termo responsivo, né? E como que eu faço para usar isso no meu layout ali, né? Quando eu for criar. Então, tudo isso exigiu ir atrás de muito estudo e também praticar muito, para entender como funcionava de forma efetiva o responsivo. Então a gente chegou a discutir com os programadores quais seriam ferramentas importantes ali para a gente estar utilizando. Então hoje a gente utiliza o Bootstrap. Ele já é uma pré-definição de grids ali para o responsivo funcionar de maneira correta. Então quando a gente cria um layout, a gente pensa em todas as telas do Bootstrap. Então a gente tem desde... Bootstrap, ele é um framework, né? Se assim, digamos. Para quando a gente tem uma sessão, ela funcionar em todas as quebras de telas. Então, por exemplo, o Ricardo falou desde uma ultra-wide até um responsivo mobile. O Bootstrap, ele tá ali de forma invisível e a gente cria através dele. E nada mais é do que as 12 colunas que a gente utiliza para estar criando. É a grid que a gente fala, né? Então a grid, ela é muito importante para isso. E é legal, inclusive, para quem tá nos ouvindo, né? O Antônio, ele não era designer na parte de desenvolvimento de sites, layout, né? E tal, né? Então ele veio de uma carreira onde ele tinha bastante conhecimento na parte de material impresso, de design impresso. E é que entra o X da questão, né? A gente vê muitos projetos e muitos casos onde o cliente ele já tem um departamento de marketing, já tem às vezes até a agência que desenvolve isso, mas se essas pessoas que estão entregando esse projeto para nós não tiver expertise de como funcionam as grids, o responsivo, a gente tem muitos problemas, né? Porque é diferente você desenvolver o material impresso para você desenvolver o material porque a gente vê que a maior dificuldade é eles entenderem que aquele layout que eles estão vendo, às vezes, numa tela com uma dimensão, por exemplo, de uma tela normal de computador para uma tela de MacBook, talvez, né, que é menor, eles não conseguem dimensionar. Caramba, mas essa imagem que estava mais aqui, ela foi
né, diminuindo, foi adequando a essa tela. E não só isso, né? O cara espaçamento. precisa, além de entender isso, essa adaptação, ele precisa entender como isso é feito na parte de programação também. Isso. Porque uma coisa é você desenvolver o layout, outra coisa é o desenvolvedor também conseguir incorporar aquilo ali e desenvolver aquilo ali. Então, responsividade, você precisa entender não só de como funciona a grid, mas como isso vai funcionar para o desenvolvedor também. Porque também, né? Isso. Tem que fazer algo que o programador consiga. Eu fico mandando vários memes pro Antônio, principalmente. Maurício Quando eu vejo o designer dando risada e fazendo um negócio mó viajado, assim, e o programador suando. Meu Deus, eu vou desenvolver isso daqui. Então, é isso também. Precisa ter. Você conhecer um pouco lá do desenvolvimento também, para conseguir saber como isso é aplicável. Lógico que a gente fala assim, o céu é o limite, mas a gente aqui é hora trabalhada, né? Então a gente também precisa saber a quantidade de horas que a gente vai investir nisso para saber o quanto, se isso de fato vai fazer muita diferença no projeto do cliente, se é viável para nós, pelo valor que foi estipulado. Então tem esses detalhes, mas de fato o responsivo é uma coisa que não é tão simples de entender. Né? Sim, ele é complexo, né? Até antes de eu falo por mim, né? Quando eu fazia o layout sem ter base em programação, ele saía de um jeito, tinha muito não que eu ouvia. E eu falei, caramba, né? O que eu tô fazendo de errado que eu não consigo entender? Porque eu vim do gráfico, do design gráfico, né? Eu fazia camiseta, fazia impressos de offset, né? E pra eu criar essa disruptura, foi difícil. Eu precisava entender mais de web. Então eu comecei a fazer cursos que envolvesse programação. Não que eu vá programar um site do zero, mas eu aprendi. E hoje em dia, muito da base, eu sei o que dá e o que não dá. Então todo conhecimento, ele nunca é demais, né? E você falando do responsivo também, além do responsivo, outro assunto que está muito em alta é a acessibilidade. Então cada vez mais os clientes eles pedem acessibilidade, seja ela para daltonismo, audição, qual que é a outra? Tamanho de fonte. Tamanho de fonte, exato. Então, a visão e a audição, elas estão muito presentes nos sites hoje em dia. Teve um site que a gente implementou Libras, né? Foi Sapori, as Libras, cervejas. isso. Legal. Um dos primeiros foi a Sapori, né? Isso. E aí você vai navegando no site, você vai pegando os textos e ele vai fazendo os símbolos, né? Ele vai fazendo símbolos com as mãos de Libras, né? E tem outro caso que ele fala, ele sintetiza o texto. Então, ele fala o texto para você. Então, a gente tem que pensar também nas pessoas, né? Que tem esse tipo de condição. Então, eu tava vendo um dado do Google. 15% das pessoas, elas vão ficar, de alguma forma, Algum tipo de deficiência ao longo da vida. Então, seja ela por idade ou por um acidente, e essas pessoas precisam estar incluídas. Então, é o processo de inclusão que a gente fala das pessoas. Legal. Então, 15%? Então, Alto, né? 15%. Não fazia ideia. Então, assim, é um número alto, né? Então, entra vários fatores. Idade, né? Eu acho que é mais As idade, pessoas- porque a pirâmide etária já tá invertendo, né? Isso. E as pessoas que nascem com isso já, então, e as pessoas que vão, de alguma forma, sofrer algo desse tipo aí. Então, são 15% ali dos usuários que vai precisar ter esse acesso aí. Até 15, né? Então, é um dado do Google aí. Legal. Bacana. E é legal que a gente, né, como eu já falei, né, são muitos anos de expertise e toda vez a gente vai aprendendo coisas diferentes e vai implementando coisas Isso. diferentes, né? Então, assim, ao longo do tempo, eu acabei, né, antes eu ficava bastante com o time de desenvolvimento também, bastante nessa área. Hoje eu acabei me afastando em outras áreas e toda vez que eu sento para conversar com vocês, eu vejo coisas novas acontecendo e coisas que estão sendo implementadas. Eu falei, nossa, eu não fazia ideia de como isso mudou, né? Então é importante a gente estar atualizado realmente para poder se adequar, né? Eu lembro que você desenvolvia layout no Photoshop. Verdade. Então, tipo, eu lembro que de fato foi muito difícil implementar desenvolvimento de responsividade dentro do projeto, porque para nós era algo novo também, para os desenvolvedores era algo novo também. Então a gente teve que se adequar, a gente aprendeu muito. Eu muito acho que talvez o nosso diferencial hoje é por ter passado por todos esses momentos. Foi, a gente passou por muitos processos do início, sim, né?
e saber como a gente conseguir corrigir isso, né? Então, tipo assim, a gente consegue prever muitas coisas, ou consequentemente errar menos, Exato. e poder mostrar pro cliente do que ele precisa, assim, tipo, basicamente, né? O que a gente procura é trazer solução, né? A gente já identifica os problemas junto com o cliente e busca aí tanto na parte, tanto design quanto de programação, trazer soluções para os clientes, né? Às vezes até antecipar, né, Antônio? Que os clientes falam bastante, cara, vocês estão antecipando deixa uma coisa carta que na manga ali. Isso. Que eles nem acabam pedindo e a gente identifica e vai trazendo soluções antecipadas para eles, né? Então, acho que toda essa experiência, essa expertise ao longo do tempo, né, que é o que o Web tem em desenvolvimento de sites, e seguindo, né, essa escadinha mesmo, né, de subir, de evoluir, trouxe aí todo esse valor agregado ao negócio de desenvolvimento de sites. Isso. E a gente consegue entregar, né? A gente consegue mostrar para os nossos clientes que todos os projetos eles são parceiros, então a gente nunca vai fazer nada que eles não saibam. Tudo que a gente faz é 100% com transparência, né? Até dos nossos propósitos ali. Propósito não, é missão, visão, valor. Não sei qual que é. A transparência tá lá. Valores. 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 Então a gente leva isso muito em consideração nos projetos também. E assim, as outras coisas que eu queria jogar de assunto aqui na roda, não é uma roda, mas tudo bem. É importante que essa parte de análise, pesquisa e UX, ele não morre depois que a gente entrega o projeto. Ele continua, né? Isso. Tanto que em alguns projetos a gente tem incorporado o Clarity para a gente conseguir acompanhar, ver o fluxo de navegação, como que as pessoas estão navegando, para entender se aquilo que vocês desenvolveram realmente está surtindo efeito, né? Sim. Esses dias, acho que a Clara tava falando, né? A gente incorporou isso no site da Oxygen Web. Ela começou a fazer várias críticas, né? Tipo assim, eu sou a Lara. A Lara. A Maria Clara. Desculpa, Lara. Achei que você tava falando da outra. Não, a Lara, verdade. É muito nomes parecidos aqui. É, tudo igual. Tudo bem. Mas a Lara falou assim, o usuário ficou navegando, esperando no site, porque foi implementado isso, não é legal. Sim. Então é importante a gente conseguir, depois de entregar o projeto, acompanhá-lo para entender se, beleza, isso aqui... Essa etapa a gente chama de validação, né? Que é a validação do site. E ela é muito importante, assim, para ter certeza de que o cliente o usuário final tá sendo bem atendido dentro das expectativas, para entender como a gente pode melhorar, porque o site, ele é sempre mutável, né, Antônio? Sim. Então, a gente precisa ter a total certeza de que o trabalho, além de bem feito, ele ainda pode ter melhorias, né? Não é porque o site tá bom que ele vai ficar assim para sempre, né? Os usuários têm necessidades diferentes, recorrentes. Também, né? Constantes. E elas mudam sempre. Então, essa etapa de validação, a gente deixa bastante, tem que ter bastante controle, assim, no geral dos clientes. Porque só dessa forma, a gente tem a certeza absoluta de que a experiência do usuário está sendo boa, né? Exato. O Clarity, né? Você falou uma coisa aí, até a Lara que viu, eu nem tinha visto. Que a gente consegue ver até se o usuário ele tá clicando de forma eficiente. Então, a gente sabe se ele tá clicando numa palavra achando que é um botão. Então, tem muita ferramenta que auxilia a gente a criar próximos protótipos de forma mais eficiente, né? Da mapa de calor, gravação de tela. Isso. Eu acho bastante importante essas tecnologias, porque lá no começo do projeto, né, Antônio, a gente sempre, junto com o briefing, a gente tenta sempre saber qual que é o tipo de usuário que vai acessar aquele site. Exato. Então, você sabendo qual o tipo de usuário, você vai preparar o layout o mais próximo possível para atender esse tipo de usuário. Aí, quando você implementa certas ferramentas para acompanhar, você consegue ver o resultado disso, e caso, né, o resultado não seja alcançado, vocês trazem novas melhorias de soluções de UX. Seria no caso, né? Por mais... Pode falar? Pode falar você. Então tá bom. Por mais que tenha todo esse background de informações, que a gente faça todos esses estudos antes de desenvolver o site, é interessante que a gente tenha como provar, ou então ver que aquela forma talvez não tenha sido totalmente aplicada, porque o design, ele pode ser mutável, e ele é mutável, na verdade, e ele tem essa questão de você nem sempre vai estar totalmente 100% perfeito. Então, às vezes tem um
uma coisinha assim que pode ser uma conversão nova para o cliente. Então, esse acompanhamento é bem importante. Os usuários se renovam, né? Então, assim, a gente costuma dizer que o site, quando tá pronto, ele nunca vai estar pronto. Mesmo que ele esteja no ar, ele sempre vai precisar de uma manutenção, fazer uma página nova, né? Criar um conteúdo novo. Porque hoje em dia, tudo é muito rápido, constante. Então, o site, mesmo ele entregue, ele sofre com o tempo, né? Exato. E aí entra o gancho da outra coisa que eu queria conversar com vocês, né? Então a gente falou de tecnologias, tendências, as coisas que vão acontecendo ao longo dos anos, e a gente está vivendo uma era de inteligência artificial. Uhum. E vocês acham como a inteligência artificial pode ajudar a gente nesse processo? Eu acredito, assim, que a ferramenta, independentemente da época que ela exista, ela tá aí para nos ajudar. Então, por exemplo, você falou que a gente fazia o layout no Photoshop. E o Photoshop, ele comprou uma empresa antes que chamava Macromedia. Então, o meu despertar o interesse para fazer sites foi porque a Macromedia tinha um produto que se chamava Flash. Eu queria fazer sites em Flash. Então, quando eu comecei a fazer sites, eu achei que ia fazer sites em Flash. Só Nossa, que era um produto que ia tava morrendo já. Tava morrendo. É, o produto tava morrendo. E eu falei, mano, e aí? Então eu comecei a entender que a ferramenta, ela é pro nosso uso, né? Então se a gente não usar ela da melhor forma, uma hora ela vai acabar morrendo ou vai vir outra e substituir. Então, por exemplo, o Google já tá criando uma IA, né? Isso. Pra bater de frente com o ChatGPT e tantas outras que estão surgindo. O Bing já lançou dele. O do Bing é bom, cara. É, Eu tenho. Microsoft lançou já. Então, assim, independentemente da ferramenta, a gente precisa se vincular a ela pro uso. Então, o Léo tava me mostrando ali esses dias, o Leonardo. Ele digitava no próprio Discord, e o Discord gerava uma página da internet. Então eu falei assim, vamos gerar algo similar ao da Budweiser. Escreve aí, cerveja com embalagem marrom, rótulo vermelho. O site deu, o Discord deu um site pra gente, só que é um negócio genérico, é bem grotesco. Então, assim, como isso pode auxiliar o nosso trabalho, talvez daqui um tempo a gente vai saber ainda, porque tudo tá muito em fase de testes, a parte de texto tá muito boa, né? Então, para os redatores tá bem, assim, mais fácil. Então, por exemplo, você digita lá, preciso de assuntos, até pra gente, né? Eu falei de uma forma meio genérica, mas você digita lá, preciso de um assunto com tema acessibilidade. Então ele vai dar uma listagem ali automática, sem eu ter que precisar ficar pesquisando. Então, no nosso dia a dia, ele é muito útil para economizar tempo. Eu acho que você sabe muito mais de ferramentas, você pode falar melhor. O ChatGPT, ele é um querido meu na hora de fazer layout, porque a gente não gosta de apresentar para o cliente aquele lorem Y para encher texto, né? Isso. E geralmente a gente vem com o Reinaldo, né, com o conteúdo para fazer o conteúdo de UX Writing, então essa parte não vai ser tanto assim com a gente. Mas, para apresentar o layout, para mostrar onde que vai ter texto, onde não vai, a gente não gosta de preencher com aquele lorem Y. Então, o que o ChatGPT faz? Eu falo, olha, eu preciso de tantos caracteres para essa sessão e vai ter esse assunto nessa sessão. Ele, né? Você limita ele. Falo para ele o que eu vou querer naquela sessão, o assunto que vai trazer, qual é o usuário que vai ler esse texto, e aí ele dá lá meu textinho com tanto de caractere, eu jogo no layout. E muito bom ainda, por sinal, os textos, né? Sim. Ficam. Esse dia eu tava aqui, olhando a minha Alexa, eu falei, cara, cadê essa assistente virtual com inteligência artificial? Porque tá meio robotizado ainda, né? Porque a Alexa o termo, ela é meio burra ainda, né? Tipo assim, Sim. é um assistente virtual e tal, mas imagina incorporar uma inteligência artificial junto com um assistente virtual. Não vai, é absurdo. Você parar pra pensar, é um absurdo, porque vai conseguir fazer tudo, né? Então, tipo assim, preciso fazer compra, preciso fazer não sei o quê, preciso que ela busque aí o produto X no menor preço, melhor condição.
me avise, reserve um restaurante pra mim, reserve um hotel, faça Alexa, tudo. pede no iFood aí o lanche mais barato, X tudo, calabresa aí. Não, mas eu acho que alguém já tá desenvolvendo, obviamente. Só tô esperando isso acontecer, porque eu acho que vai ser um marco, né, cara? Ter vai ter gente que até vai namorar com o assistente virtual, né? Meu Deus. Porque vai fazer tudo, vai conversar, Mas vai aí, fazer aí tudo. a gente também tem que pensar que essa inteligência artificial ela vai estar limitada para coisas que o ser humano também acaba tendo aí coisas que a inteligência não vai ter, como certos tipos de criatividade mesmo. Vocês falando da parte de design, tem certos, na verdade bastante aí, né, aspectos criativos que o ser humano tem que a IA não vai conseguir fazer. A gente vai soltar futuramente até, né, projetos aí que vem assim da gente conversando e criando soluções que uma IA muito provável não faria. Precisa ter o entendimento humano para a gente conseguir transferir as sensações humanas para as pessoas usarem, né? Então, o produto virtual que a gente cria, ele é para humano. Então, as pessoas têm que sentir algo ali. Eu não sei se a IA vai conseguir fazer isso, né? Um dia. Eu acredito que O Midjourney, por exemplo, acredito que ele é uma ferramenta boa, assim, pra estimular a nossa criatividade na hora de criar o layout, por exemplo, né? Óbvio que a gente nunca vai conseguir utilizar, eu acho, assim, nunca vai conseguir utilizar aquele layout lá do Midjourney, só que pra estimular a criatividade, pra ver elementos visuais. Possibilidades novas, né? Exato. Eu também penso assim. Na verdade, a inteligência artificial ela vai entrar para poder nos auxiliar. Isso, exato. Só que é uma grande ferramenta que pode se tornar uma coisa muito maior, né? Então, assim, é uma coisa bem robusta. Que né? hoje a gente fala muito de internet das coisas, né? O IoT, né? Que então, já não é algo novo, né? Tipo, coisa há muitos anos se fala sobre isso. Mas eu penso assim, quando começar a automatizar as casas, os prédios 100%, eu acho que talvez isso pegue com mais afinco, sim, pra gente entender com certeza, melhor. Total, né? Junto com o assistente virtual, cara, vai fazer tudo. Sensacional. Eu acho que o futuro do que vai acontecer com a inteligência artificial, eu acho que não dá pra prever, assim. É uma coisa um pouco meio que bizarra. Que é o que eu falo que é o problema do Maurício do futuro, isso daí, entendeu? Porque não adianta a gente ficar tentando pensar numa coisa que sai um pouco fora do nosso controle, né? O que a gente tem que fazer e tem que se atentar é como a gente pode usar essas ferramentas para nos ajudar, né? Não ficar só... Porque é uma coisa do momento, que você falou, né? Antes falava muito em metaverso. Mal começou, já deu uns parou 2, 3 anos, NFT e tal. Eu vi um token não fungível hoje, ele valia, se eu não me engano, 80 milhões, sei lá, era um valor absurdo. E hoje ele vale 10... Você viu essa notícia? E hoje ele vale $10. Ou seja, tudo é mercado, né? E como as pessoas fazem o mercado e exige entendimento. Então a gente tem que entender esse mercado de agora. A gente tá inserido nele. Se adaptar. E se adaptar. Entendi, não, é legal. E assim também, pra gente não ficar prolongando, porque, cara, 160 reais aqui numa mesa de bar, a gente ia falar horas. Não tantas horas assim, porque a gente não bebe mais cerveja, né? Mas, queria perguntar pra vocês, qual foram os maiores, sei lá, desafios que vocês tiveram aqui, de projetos que vocês receberam na mão aqui? Fala você lá. A Secretaria da Cultura. Com toda a certeza do mundo. A Secretaria da Cultura, faz pouco tempo que eu tô aqui, né? Então, assim, diferentemente do Antônio, eu não peguei essa infinidade absurda de projetos, que são, né, mais de 10 anos de casa. Mas a Secretaria da Cultura, eu acho que foi um dos mais complicados, assim, porque, querendo ou não, Prudente possui, acho que 300 mil habitantes. 230, na média. São muitos usuários, são muitas pessoas acessando, e não vai ser só Prudentino que vai acessar esse projeto. São pessoas da região inteira. Eles têm um evento aqui, né? Exatamente. Então, foi um projeto, assim, extremamente complicado para ser feito essa questão do background. É um site que é relativamente grande, assim, né? Então, foi algo que eu tive, assim, uma certa dificuldade para conseguir desenvolver. Sem contar que é do setor, assim, o setor diferente, o setor público, né? E também não tinha, você tinha que fazer assim com o seu processo criativo mesmo, porque não tinha um direcionamento para criação, que é a identidade visual, né? Exatamente.
Então, sem contar que as referências já não eram tão legais assim, né? É. Então, E aí você tem que pensar que quem vai navegar esses sites vão ser... Idoso. Não, todos os públicos. Todos os públicos. Você É. vai pegar, por exemplo, assim, Você é uma inclusive o artista. O artista se cadastra lá, ele consegue ter informações do que vai acontecer de agenda, das pessoas, né? Sim, Dos cidadãos que querem saber o que vai acontecer, enfim. Se inscrever em alguns painéis, workshops que eles acontecem. Tem o teatro, cara, é uma infinidade de pessoas que vão navegar dentro desse site. Então você tem que pensar exatamente em todas as pessoas que estão ali e como que elas conseguem encontrar exatamente o que elas querem, né? Isso é importante. Um site tem vários usuários, né? Acho que no meu caso foi o IKEA, né? O IKEA é um órgão gigantesco, é como se fosse um Inmetro aí dos automóveis. Então tinha muita coisa ali para aprender, entender e conseguir aplicar, né? Então essa absorção é um processo muito importante que a gente precisa passar ali, né? Então o IKEA eu tinha que falar desde um treinamento até de uma peça ali de algo assim que eu não entendia, né? Eu falei, o que é a qualidade, né? O que eles estão querendo dizer com qualidade? Quem que é o IKEA, né? Quem que é? Então, Até no primeiro eu falei, né, que um próprio gestor lá de marketing falou, eu perguntei pra ele, quanto tempo você demorou pra entender, assim, falar que é o com IKEA? constância em relação ao IKEA? Ele falou, mais de um ano. Mais Eu falei, de um então ano. imagina a gente, dentro de um projeto de site que é menos que isso, entregar uma proposta, né, de site de, o quê? 90 páginas, Antônio? Não lembro direito. Chegou a umas 90 páginas, né, diferentes, porque tinha muito painel interno, muita tela de cadastro, muita tela de treinamento também. Eventos, isso. Vendas de treinamentos, listar os treinamentos, a parte de oficina. Avaliação de documentos também, prêmio né? da qualidade que tá tendo agora. Isso. Eu acho que, inclusive, quando a gente fechou esse projeto, isso faz, 2 anos? Em 2020, né? Bem no meio da pandemia, mais ou menos. Não lembro. Projeto super extenso mesmo, nós tivemos que fazer uma imersão lá, né? Mas é um projeto que a gente sempre vai guardar na memória, porque nesse projeto a gente errou muito. Então é importante, né, também a gente deixar claro que a gente não é perfeito, por mais que a gente tente ser o mais organizado possível, a gente sempre tem gaps aí que a gente identifica que a gente precisa melhorar. Então durante esse projeto, por ser um projeto muito extenso, a gente teve alguns erros internos, né, faltou algumas comunicações, faltou um pouco de planejamento, faltou um monte de coisa, que ao longo do processo como um todo a gente foi trajetando, mudando a rota, fazendo um trajeto diferente. No fim das contas, o projeto no ar, super Saiu bem 100%, avaliado. O cliente não fazia ideia de tudo que aconteceu internamente, mas exigiu um movimento muito, muito grande, muito esforço de todo mundo aqui, para que a gente desenvolvesse também não só algo que funcionasse 100%, mas também fosse uma coisa que trouxesse resultado para o cliente. Então, de tudo isso que a gente sempre levou, assim, dinheiro não teve porque a gente errou bastante, então a gente teve que corrigir muitas rotas e tal. Mas o que a gente aprendeu de processo, de prevenir futuros erros, foi o que a gente preparou para esses projetos que a gente atende hoje, que a gente consegue minimizar o máximo de erros possível. Sim, né? até o tempo dele, né? Ele teve um prazo maior, né? Pra gente terminar. Que era um projeto foi um ano diferente. De projeto, né? E isso é legal que a gente, nesses 1 ano, cara, foi algo que movimentou todo mundo aqui. Todo mundo, foi né? bem legal mesmo. Eu acho que isso que é legal na gente é a gente a gente consegue se adaptar às coisas que vão acontecendo, né? A gente não é travado e sei lá, cético nas coisas que estão acontecendo. E até hoje movimenta, viu? E até hoje movimenta, que a gente faz mudanças no site. Atualmente estamos fazendo o prêmio da qualidade desse ano. Então é uma coisa que você falou. O site sempre vai sendo implementado e melhorado. E até hoje o sistema, por exemplo, do prêmio da qualidade, ele é implementado e melhorado lá para o sistema de juízes, para o sistema de projetos que são entregues. E assim também, só para a gente encerrar, parece que não, mas já foi 1 hora de conversa. Nossa senhora. Eu acho que eu acho que é importante a gente até fica convite para um próximo episódio onde a gente consiga ser mais técnico também, né? Se as pessoas tiverem interesse também. Criar um assunto. Um assunto é importante. Comentem então, aí. a gente quer... A ideia desse podcast, além de trazer convidados, é trazer
o que acontece no dia a dia aqui da agência e como a gente desenvolve isso, e não mostrar que é um mundo perfeito, que tudo flui bem, que a gente não tem problemas. Então, eu acho que é um episódio legal que a gente consegue expandir de como funciona o nosso processo de trabalho aqui dentro, de algumas coisas que a gente está desenvolvendo e a gente está melhorando, mas também abrir oportunidades para vocês falarem do conhecimento que vocês têm, né? Que é muito, né? Não só na parte do que vocês estudam, mas da parte prática que vocês fazem no dia a dia, né? Então, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, né? Se vocês quiserem deixar um agradecimento, alguma coisa, eu vou deixar uma palavra final para você. Eu vou me despedindo aqui, muito obrigado para quem está nos assistindo. Fica na voz aqui, vamos fazer assim, ó. Bom, eu só quero agradecer, é um prazer imenso trabalhar aqui com essa equipe, né? Antônio, Lara, designers, porque é uma etapa realmente, né? E você quer ver o brilho nos olhos do cliente, é o início aí, é nessa etapa que ele bate o olho e fala, caramba, que top. Então, assim, vocês têm uma importância muito grande no processo de desenvolvimento de sites. E esse assunto aqui foi fenomenal, né? Eu acho que tem vários outros assuntos para a gente estar abordando. E é interessante até o pessoal comentar, perguntar aí algumas coisas para a gente estar trazendo para os próximos episódios, né? E futuramente, quem sabe, bater um papo programador design, né? Eita, aí vai sair briga. Podia criar esse episódio, aqui, ó, essa rixa. design. É legal também, a gente tentar trazer algum cliente que tenha participado desse Pode processo ser, fica legal mesmo. para ter a visão de como que foi isso daí, o quanto isso, sei lá, possa ter gerado de impacto para ele. Legal. Então a gente pode criar novos episódios para falar sobre assuntos nesse sentido também. Mas eu gostei dessa rixa aí, dessa treta. Porque... O dia a dia a gente tem muito disso, né? O dia a dia nosso, ele é cheio de coisas pra resolver. Então é um criando, outro tentando fazer tá né? E tá entre nós assim também, porque são duas cabeças diferentes. Minha vez de falar, né? Eu queria agradecer a oportunidade de vir aqui no podcast, falar um pouquinho sobre UX, que é tão legal. E agradecer também ao Antônio, que é meu grandíssimo professor. Ele ensina mais do que qualquer coisa, então... Ensino mais do que eu trabalho agora. O Antônio, ele vai pro céu de tripa e tudo, porque o tanto que esse menino sofre na minha mão, coitado. Mas é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês no podcast e acabou. Bebam água, não, brincadeira. Tinha mais assuntos pra gente discorrer, né, ao longo desse processo de criação de layout. Mas, assim, como é a nossa primeira vez aqui, então deu pra gente sentir um pouco, né? Então, só agradecer aí que vocês abrem as oportunidades pra gente e que nosso trabalho é criar disrupturas, né? Então, a gente, entre a equipe, entre o cliente e o que ele faz também, né? Porque às vezes não é nítido para nós. Então, o que a gente faz é criar disrupturas, hein? Eu deixaria algo assim para esse papo. E assim, se vocês gostaram desse assunto de hoje, é importante o feedback de todo mundo que está nos assistindo, que está acompanhando aí, deixar nos comentários, curtir, se inscrever e compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. Assim a gente consegue saber se vocês estão gostando dos assuntos e também para a gente poder gerar mais episódios desse nicho, por exemplo, né? Então é importante que você nos acompanhe aí também. Então muito obrigado por quem está nos assistindo e até breve. Valeu. Tchau. Alô?